Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesse exercício 10, porque ele é realmente muito importante e é um exercício que vai fazer vocês pensarem um pouco mais em se vocês realmente estão entendendo o que significam as condições de otimalidade da produção que nós estudamos detalhadamente no exercício 9, tá? Vejam, lá a gente discutiu o quê? Qual é a condição? Eu já leio o exercício com vocês, eu queria fazer esse preâmbulo aqui, né? Que a gente viu que qual é a condição de minimização de custo da firma, né? Veja, é a condição de que a nossa inclinação da isoquanta, que é a taxa marginal de substituição técnica, ou seja, o produto marginal do trabalho dividido pelo produto marginal do capital, seja igual à razão dos preços dos fatores, ou seja, W sobre R. Maravilha. Vejam vocês que a gente pode interpretar essa condição de uma forma interessante, né? Eu não posso também entender isso como sendo o produto marginal do trabalho ponderado pelo seu preço, pelo preço do fator trabalho, sendo igual ao produto marginal do capital ponderado pelo preço do capital. Percebam aqui que é uma razão entre benefício, né, digamos, o produto marginal, o quanto isso vai acrescentar para a minha produção, dividido pelo custo do fator, né? Então, o que a gente está dizendo é que, no ótimo, a razão entre o produto marginal, que é aquilo que aquele fator vai me acrescentar em termos de produção, e o preço desse fator, a razão entre o produto marginal e o preço do fator tem que ser igual. Tá? Pensem isso em termos de benefício versus custos. Né? A gente está dizendo o benefício que a firma vai obter em termos de acréscimo da produção dividido pelo custo do fator, ponderado pelo custo do fator, no ótimo é igual. Tá? E por que eu estou dizendo isso? Né? E se a gente estiver lidando, como a gente vai lidar de fato, nesse caso do exercício 10, com uma situação em que essa igualdade não acontece? Né? O que é que a gente faz? Tá? E é exatamente lidar com essa situação de desigualdade, né? Quando a gente não está no ótimo, quando a gente está fora do ótimo, entender o que a firma vai fazer, para onde ela vai, é que vai mostrar, então, efetivamente, se vocês estão entendendo ou não um pouco da teoria. Tá? Então vejam o seguinte, vamos ler o exercício e a gente vai fazendo com calma. Tá? O exercício está dizendo o seguinte, a firma tem em sua linha de produção 100 trabalhadores e 50 máquinas. Tá? O preço do trabalho, ou seja, o W, é 15 e o da máquina é de 30. Então, já temos a razão dos custos dos fatores aqui. O nosso W ele é igual a 15, né? E o R, né, que é o preço da máquina, o custo do capital que a gente está dizendo, ele é 30. Vejam, portanto, que a razão dos preços dos fatores vai dar meio. Tá? Ótimo. A outra informação é a seguinte, o produto marginal do trabalho, ou seja, o produto, o quanto uma unidade adicional de trabalho acrescentaria na produção, ele é igual a 60. Uma pessoa a mais produziria 60 unidades de produto. Né? E o produto marginal da máquina, do capital, aqui, né, o produto marginal do capital, opa, deixa eu baixar um pouco aqui, ele vai ser igual a 90. Tá? Vejam, portanto, que se eu simplificar aqui, isso vai me dar 2/3, certo? Puxa vida, e agora, né? A razão dos preços dos fatores e a inclinação da isoquanta, ou seja, a taxa marginal de substituição técnica são diferentes. A pergunta é, o que é que a gente faz? Tá? Tem uma forma bastante simples da gente lembrar disso e diria a vocês que é importante que vocês olhem isso com calma, porque isso é muito importante. Tá? Assim, enfim, olhem isso com calma. Vejam vocês, pensem o seguinte, que eu tenho uma situação em que o produto marginal do capital dividido pelo R seja maior do que o produto marginal do trabalho dividido pelo W. Nesse caso, o que aconteceria? Né? Vejam vocês que se eu estou nessa situação, eu estou dizendo que o benefício que eu tenho em termos de adicionar uma quantidade a mais de capital ponderado pelo preço do capital, né? Ou seja, o benefício ponderado pelo custo,
é maior do que o benefício ponderado pelo custo do trabalho, né? Então, se eu tenho essa situação, eu tenho que a minha produção ela vai ficar firma, torna-se mais intensiva em capital, né? Mas ela torna-se intensiva em capital para sempre, ou seja, ela vai ter só capital na produção dela? A resposta é não. Ela torna-se intensiva em capital até que o que aconteça é o quê? Até que efetivamente o produto marginal do capital ponderado pelo R seja igual ao produto marginal do trabalho ponderado pelo W. Ou seja, até que a gente alcance a nossa condição de otimalidade que a gente viu, ou seja, que o produto marginal do trabalho dividido pelo produto marginal do capital iguale a razão dos preços dos fatores, ou seja, iguale W sobre R. Tá? Da mesma forma, pensem o seguinte, se eu tenho uma desigualdade no sentido contrário, né? Se eu tenho aqui, por exemplo, que o meu produto marginal do trabalho dividido pelo W seja maior do que o meu produto marginal do capital dividido pelo R, o que isso está me dizendo? Que o meu benefício em obter uma quantidade adicional de trabalho, meu benefício tido em termos de adicional em produção, ponderado pelo seu custo, que é o salário, né, é maior do que o benefício que eu teria adicionando uma unidade adicional de capital ponderado pelo seu custo. Nesse caso, portanto, o que a gente tem é que a nossa firma, a firma torna-se mais intensiva em trabalho. Mas ela torna-se intensiva em trabalho a ponto de usar só trabalho? Não. Ela vai fazer isso até que nós tenhamos a nossa desejada igualdade, nesse caso de solução interior, ou seja, até que o produto marginal do trabalho dividido pelo W, ponderado pelo custo do trabalho, né, seja igual ao produto marginal do capital ponderado pelo custo, ou seja, até que nós alcancemos a nossa pretendida igualdade entre a inclinação da isoplanta, ou seja, a taxa marginal de substituição técnica, iguale a inclinação da isocusto, que é a razão dos preços dos fatores, ou seja, até que o produto marginal do trabalho dividido pelo produto marginal do capital iguale o W sobre R. Veja, isso nos ajuda a resolver o exercício? Sem dúvida, né? Porque aqui a gente tem a nossa condição de otimalidade não sendo atendida. Ou seja, o produto marginal do capital, desculpe, o produto marginal do trabalho dividido pelo produto marginal do capital é diferente da razão dos preços dos fatores. E aí a gente se pergunta, e isso é uma coisa que o exercício está nos dizendo. Primeiro, né, o que ele está dizendo? Essa firma está minimizando custos? A resposta é não. Por quê? Porque a condição de minimização de custos, ou seja, de que a inclinação da isoplanta, taxa marginal de substituição técnica igual à inclinação da isocusto, razão dos preços dos fatores, não está sendo atendido. Em caso negativo, que é o caso que a gente está considerando, supondo que a firma queira manter a mesma quantidade produzida, em qual fator ela deve tornar-se mais intensiva? Vejam só. Nessa figura aqui do lado, a gente tem que a isocusto está dada nessa curva azul e a isoquanta nessa curva laranja. A isocusto tem a mesma inclinação sempre, que é a razão dos preços dos fatores, no caso, meio. A isoquanta, ela tem uma inclinação dada pela razão dos produtos marginais. Então, ela é variável, né? A gente sabe disso, dada a inclinação da nossa isoquanta aqui. Vejam, a nossa isoquanta, ela está mais ou menos inclinada do que a isocusto. A isocusto tem inclinação meio. A isoquanta tem inclinação, tá aqui, ó, 3 sobre 2, ou seja, tem inclinação de mais ou menos 0,66. Então, a nossa isoquanta, ela está mais inclinada
do que a nossa isocusto. Isso nos diz que a nossa produção, a produção que ele está considerando aqui, está provavelmente num ponto parecido com esse vermelho que eu acabei de destacar, né? Ou seja, numa situação aqui em que ele tem 50 máquinas e 100 trabalhadores, tá? Que é o caso que ele está nos contando ali, tá? O desenho está meio fora de escala, mas considerem a lógica aqui da nossa conversa, tá? Então, disso, né, só dessa constatação de que a isoquanta ela é mais inclinada do que a isocusto, a gente sabe que a firma ela vai se manter na mesma produção, ou seja, nessa mesma curva laranja que descreve essa isoquanta. Para ela ir para um ponto ótimo, a gente sabe que ela vai caminhar nesse sentido, ou seja, que ela vai ajustar a sua produção se tornando, indo mais para baixo aqui, né? Ou seja, diminuindo a quantidade de capital e aumentando a quantidade de trabalho, né? Ou seja, ela vai desse ponto A até esse ponto B. Percebam vocês que, nesse ponto B, ela alcança o mesmo nível de produção, ou seja, a mesma curva laranja, mas ela tem um custo menor, porque ela está numa isocusto mais baixa, tá? Efetivamente, essa vai ser a melhor, ou seja, ela vai se tornar mais intensiva em trabalho. Agora, vamos fazer isso considerando o que a gente argumentou agora há pouco, ou seja, calculando a razão entre os produtos marginais e o preço do fator. Vejam vocês, né? Se a gente fizer isso aqui, o que a gente vai obter? O produto marginal do trabalho dividido pelo produto... Desculpe. Aqui a gente quer fazer dividido pelo preço do fator, né? Quanto que é o produto marginal do trabalho, dado por esse nosso exercício aqui? Ele está nos dizendo que o produto marginal do trabalho ele é igual a 60. E o custo do fator do trabalho é de 15, tá? Então, isso aqui vai ser igual a 60 dividido por 15. Isso dá 4, certo? Agora, vamos comparar com o produto marginal do capital ponderado pelo custo do capital. Ou seja, fazer o produto marginal do capital dividido por R. Tá? Isso vai nos dar que... Quanto que é? O produto marginal da máquina é de 90. E o custo da máquina é de 30. Tá? Então, isso aqui vai ficar 90 dividido por 30. Isso dá 3, certo? Vejam, portanto, que eu tenho uma situação em que o produto marginal do trabalho ponderado pelo seu custo é maior do que o produto marginal do capital ponderado pelo seu custo, né? Disso, nós concluímos que a nossa firma, nesse exercício, né, isso é uma das coisas que o exercício está pedindo, ou seja, ele pergunta aqui, em qual fator ela deve tornar-se mais intensiva, né? Ou seja, ela vai, dado que nós estamos numa situação em que a firma não está minimizando o custo com essa quantidade de capital e trabalho que ela tem, ela vai se tornar mais intensiva em quê? Em capital ou em trabalho? Dado que a ponderação entre o produto marginal do trabalho e o seu custo é maior do que o produto marginal do capital dividido pelo seu custo, a firma desse exercício, né? A firma, vamos colocar aqui, a firma vai a firma vai ser mais intensiva em trabalho para minimizar custos. E fará isso até o quê, né? Até que a gente atinja a nossa condição de minimização de custos, ou seja, ela vai aumentar a quantidade de trabalho e diminuir a quantidade de capital, até que efetivamente o produto marginal do trabalho dividido pelo produto marginal do capital iguale a razão dos preços dos fatores, que é efetivamente o que acontece nesse nosso ponto B aqui que a gente destacou, né? Opa, deixa eu pôr outra cor. Que é o que acontece nesse ponto B aqui que nós destacamos, ou seja, a firma vai continuar produzindo a mesma coisa, ou seja, vai ficar na mesma isoquanta, mas ela vai alcançar uma isocusto mais baixa.